Na nossa aula gameplay de hoje, nós vamos visitar a Grécia Antiga para descobrir como eram as Olimpíadas no mundo antigo. E vamos ver que as Olimpíadas no mundo antigo eram uma loucura. Primeiro que existiam competições em que as pessoas competiam sem roupa e também um mural da vergonha onde ficavam registrados todos aqueles que trapaceavam durante os jogos. Além de, é claro, premiações que nada convencionais para nossa visão do que é, né, a premiação moderna das Olimpíadas. Além de ser um festival religioso, já que as Olimpíadas aconteciam em homenagem aos deuses. Colega, e boas-vindas à Olímpia, lar dos Jogos Olímpicos. Nossos pés estão sobre a seção principal de Olímpia, onde os Jogos Olímpicos eram realizados. Durante o festival, os atletas competiam uns com os outros por prestígio e glória, para ganharem honra para si e suas cidades. Aproveite a visita, colega. Eu voltarei aqui quando você terminar, para ver se você prestou atenção. O primeiro dia do Festival Olímpico começava com uma cerimônia de juramento para os atletas, treinadores e juízes participantes. A cerimônia era realizada diante do altar de Zeus Horkios, ou Zeus do Juramento. Atletas juravam respeitar as regras olímpicas, enquanto os juízes prometiam ser justos e imparciais. Depois a competição começava, primeiro com uma disputa entre os arautos e os trompetistas para decidir quem teria o privilégio de anunciar os jogos. As competições atléticas do primeiro dia consistiam de eventos de luta, corrida e boxe para os atletas mais jovens de 12 a 18 anos. Então, as Olimpíadas acontecem na cidade de Olímpia, daí vem o nome Olimpíadas, e era um momento de trégua entre as cidades e Estado. Então era um momento em que as cidades e Estado eram obrigadas a cessar qualquer conflito para que todas as cidades pudessem participar dos jogos em honra aos deuses. O segundo dia começava com uma grande procissão até o hipódromo para celebrar o início dos populares eventos equestres. O mais esperado e espetacular deles era a quadriga, uma corrida de carroças de 4 cavalos. As corridas de cavalos eram únicas porque o vencedor não era só o melhor jockey, mas também o dono do cavalo ou carroça mais rápida. A princesa espartana Cinisca, certa vez, se aproveitou desse detalhe para burlar a regra que dizia que mulheres não podiam concorrer e ganhou 2 vitórias olímpicas no processo. Essa mesma regra dava margem para resultados estranhos. Em 416 a.C., o estadista Alcibíades disputou com 7 carroças na mesma corrida, ganhando o primeiro, segundo e quarto lugar. Após as competições equestres, os 40 mil espectadores migravam para o estádio para assistir os eventos do pentatlo. Quando os eventos do dia acabavam, ritos fúnebres eram realizados para o herói Pélope, o mítico fundador dos Jogos Olímpicos. A noite acabava com um banquete comemorativo e um grande desfile honrando os vencedores do dia. Uma diferença entre os vencedores do dia dessas Olimpíadas para as Olimpíadas modernas é que nós não temos uma premiação até o terceiro colocado, né? Nas Olimpíadas atuais, nós temos uma visão de que o primeiro, segundo e terceiro, né, claro, cada um com a sua importância, ouro, prata e bronze, mas são 3 sempre os que são premiados, né? E no mundo antigo era somente o primeiro colocado. A vitória nos Jogos Olímpicos era uma das maiores honras que um mortal podia alcançar, e havia várias maneiras para se imortalizar essa honra. Alguns atletas encomendavam estátuas, enquanto outros procuravam poetas para escrever odes às suas vitórias. A tradição oral era muito importante para os gregos. As odes, chamadas de epinícios, tinham como autores os melhores poetas conhecidos, como Píndaro, Simonides e Baquílides. Era normal que fossem declamados em banquetes e celebrações na presença do atleta triunfante, ou quando ele partia de Olímpia. Então, é claro, existia uma questão bem diferente na premiação também, que a competição era muito mais em torno da honra que se tinha em vencer as Olimpíadas do que propriamente na questão financeira, é claro, patrocínio ou
qualquer questão de fama, apesar de que existia o conceito de glória, né? O seu nome era glorificado, como disseram ali pelos poetas, e você durante 4 anos era glorificado como vencedor das Olimpíadas. O pentátulo acontecia no estádio durante o segundo dia. Como o nome sugere, era composto de 5 eventos: lançamento de disco, lançamento de dardos, salto, corrida e luta. Existem várias diferenças entre as versões antigas desses eventos e suas modalidades contemporâneas. Por exemplo, os saltadores em distância da antiguidade carregavam pesos em suas mãos para ganhar impulso, já que eles não corriam antes do salto. Além disso, se um atleta vencesse os 3 primeiros eventos, ele era imediatamente declarado vencedor, em vez de ser julgado pelo seu desempenho geral nos 5 eventos. Eventos de corrida ocorriam como hoje, com a notável exceção de que todos os atletas ficavam nus. Quanto à luta, os competidores não eram divididos em categorias de peso como são hoje, mas por idade. Vencia o primeiro que arremessasse o oponente ao chão 3 vezes. Então, em várias modalidades, nós temos algumas diferenças em relação às modalidades modernas. O terceiro dia começava com o evento mais importante do festival. Uma procissão de Elano de Kai, embaixadores, competidores e animais caminhavam até o grande altar em frente ao templo de Zeus. Os animais então eram oferecidos em um sacrifício oficial do festival. A tarde do terceiro dia era dedicada a eventos de corrida a pé. A corrida era o evento mais antigo dos Jogos e, na verdade, foi o único evento das primeiras Olimpíadas. A corrida principal era chamada de Stadion, que tinha aproximadamente 180 metros. Ao vencedor era concedida a honra de emprestar o seu nome ao período de 4 anos entre os Jogos. Esse período era conhecido como a Olimpíada. Por exemplo, os 4 anos que seguiram os primeiros Jogos de 776 a.C. ficaram conhecidos como a Olimpíada de Corebo de Élida, o primeiro campeão olímpico. Após o fim das competições, um banquete público era realizado no Pritaneu para celebrar os vitoriosos do dia. O foco do quarto dia era o combate. As partidas de luta ocorriam pela manhã, seguidas pelo boxe e pelo pancrácio. O pancrácio era um misto livre entre a luta de agarramento e o boxe. Quase tudo era permitido, exceto morder, enfiar dedos nos olhos e na boca e atacar a região genital. O evento era bastante popular e ele era visto como a expressão definitiva de força e técnica. Mas para o fim da tarde havia um evento de corrida único chamado de Oplitódromo, ou Corrida Armada. Neste evento, os competidores vestiam um elmo e seguravam um escudo para imitar uma corrida em batalha. Não é à toa que nós conseguimos observar aqui que existem juízes que estão olhando cada competição acontecer. Como foi dito ali, existem regras que não podem ser descumpridas e caso eles descumpram essas regras, o juiz pode até, inclusive, usar punições físicas com aquelas varas que estão na mão deles. Os Elanodikai, ou juízes dos gregos, eram não só juízes, mas também organizadores dos jogos. Eles eram de Élida, a cidade encarregada do santuário de Olímpia, e novos juízes eram eleitos a cada Olimpíada. Eles tinham várias responsabilidades. Antes dos jogos começarem, eles decidiam quais atletas teriam permissão para competir e supervisionavam o treinamento. Eles ainda realizavam sorteios para compor as rodadas. Durante os jogos em si, eles decidiam os vencedores e fiscalizavam violações das regras. Nessa última tarefa, eles eram auxiliados por árbitros com chicotes e varas que ficavam perto dos atletas e puniam os que eram pegos trapaceando. Trapacear nos Jogos Olímpicos poderia ser uma grande desonra. Assim como os Jogos Olímpicos podiam trazer muita honra para aqueles que venciam, também poderia ser uma desonra, e uma desonra aí no caso, né, não para o seu país como é hoje, mas para a sua cidade, já que cada um competia na sua cidade. A vitória em Olímpia era uma das honras mais prestigiosas em toda a Grécia. Os vencedores não seriam apenas glorificados em sua cidade natal, seus nomes seriam conhecidos em toda a Grécia. A tentação da glória levava alguns atletas a quebrar o juramento a Zeus e trapacear. Isso poderia ser perigoso, já que havia muitas punições possíveis para quem fosse pego. Eles podiam ser desclassificados e multados.
Ou, se eles fossem pegos trapaceando durante a partida, poderiam ser açoitados pelos árbitros. O que mais intimidava os trapaceiros, porém, era a vergonha. No sopé do Monte Crônio e a caminho do estádio, havia um grupo de estátuas de bronze chamado de Zanes, o plural de Zeus. Nessas estátuas estavam gravados os nomes dos atletas trapaceiros, como eles trapacearam e a multa que foi imposta a eles. Os Zanes, que eram pagos pelas multas dos trapaceiros, eram posicionados para serem bem visíveis. Indivíduos ou até cidades inteiras poderiam ser acusados de trapacear. Então a trapaça poderia custar caro, já que o nome de toda a sua cidade poderia ser desonrada caso você fosse descoberto. Ainda assim, né, existiam, claro, sempre aqueles que tentavam e acabavam sendo pegos, quando vocês viram ali várias estátuas representando várias tentativas. O centro administrativo do culto de Olímpia e dos Jogos Olímpicos se localizava no Pritaneu. O prédio abrigava os sacerdotes do santuário, além dos oficiais dos Jogos. Também era o palco do grande banquete realizado ao fim do terceiro dia para honrar os vencedores. E tinha uma função sagrada. Era na sua câmara central que ficava o fogo de Hestia, uma chama sagrada que queimava dia e noite. O fogo era usado para acender os outros altares do santuário. Esta prática pode ter inspirado parcialmente a tradição moderna de carregar a tocha olímpica. É bem possível que o fogo de Hestia tenha inspirado mesmo a tradição dos Jogos Olímpicos, porque os Jogos Olímpicos tinham essa visão no mundo antigo, né, de ser um momento de adoração aos deuses. E até por isso, quando o imperador romano Teodósio se converteu ao cristianismo, em 393 Teodósio proibiu as Olimpíadas por considerá-las uma manifestação pagã, já que era uma manifestação que não era de um deus cristão, do deus cristão. Somente em 1896, em Atenas, somente no século XIX, é que nós vamos ter o retorno das Olimpíadas, e aí sim a prática volta a acontecer em cada país a cada 4 anos, assim como acontecia no mundo antigo, mas com diversas mudanças, né, que não são mais iguais ao que era no mundo antigo. Com isso se encerra mais uma aula gameplay. Gostaria de encerrar dedicando essa aula aos meus queridos alunos do 6º ano ITA e do 6º ano regular do Colégio Isaac Newton. É para vocês, de todo o coração, que eu comecei a gravar essa série de vídeos. Espero que vocês gostem, espero que vocês compartilhem. Forte abraço, até a próxima.